amidalite ou faringotonsilite estreptocócica, né? Causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A, que é o Streptococcus pyogenes, e tem que ser uma criança geneticamente predisposta a desenvolver a febre reumática, porque muita gente vai ter essa infecção, né? Essa faringoamidalite estreptocócica, mas nem todo mundo vai desenvolver a febre reumática. Então, é importante dizer que só nos indivíduos geneticamente predispostos. Então, as manifestações clínicas da febre reumática são bastante variadas, a gente vai ver que ela pode acometer vários órgãos, vários sistemas, né? Articulações, coração e até sistema nervoso central. Esses são os principais locais de acometimento. Sendo que a agressão cardíaca ela é extremamente séria, porque pode causar lesões irreversíveis, que é a cardiopatia reumática crônica. Algumas crianças vão evoluir para essa complicação, que é uma complicação bem grave, né? E é a principal causa de cardiopatia nos menores de 25 anos. Então, é bastante comum de encontrar. Adolescentes ou até adultos jovens apresentando essa cardiopatia em consequência de complicações da febre reumática. Em relação à epidemiologia, por que eu escolhi falar de febre reumática? Porque ela é a doença reumática mais comum no Brasil. Então, a gente tem que saber. Assim, vasculites, outras doenças reumatológicas mais raras, nem é tão interessante a gente abordar, porque, assim, vocês não vão ver, pouca gente vai ver na prática, mas a febre reumática sim, então a gente tem que saber. Nos países desenvolvidos, a incidência anual dela é de 2 a 4 casos para cada 100 mil habitantes. E nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, a gente tem 80 casos para cada 100 mil habitantes. Ela vai acontecer principalmente nos escolares e nos adolescentes, então você não encontra um pré-escolar apresentando febre reumática, né? Até porque essa faixa etária tem menos infecção estreptocócica, faringoamidalite estreptocócica. Já abordei isso com algumas turmas. Mas então, escolares e adolescentes. Escolares é que são crianças acima de 5 anos. Acomete igualmente ambos os sexos, então menino e menina, igualmente acometidos. E 1 a 3% dos casos de faringotonsilite estreptocócica vão evoluir com febre reumática. Então, como eu falei para vocês, não é todo mundo, não é toda criança que vai apresentar febre reumática após uma faringotonsilite estreptocócica. Então, cerca de 1 a 3% apenas dos casos, para vocês verem que é um tema um pouco raro mesmo, né? Até as que são mais prevalentes também têm um acometimento meio raro. Em relação ao quadro clínico, as manifestações clínicas elas vão surgir em média após um período de latência de 2 a 3 semanas após a infecção estreptocócica. Então, não é imediatamente, né? Vai ter aí esse período de 2 a 3 semanas até a criança apresentar as manifestações clínicas sugestivas de febre reumática. Nem sempre a gente vai detectar essa história de tonsilite, então, por mais que a gente pergunte, às vezes os pais não vão falar que a criança teve, até porque muitas vezes a faringotonsilite streptocócica, ela é oligossintomática ou mesmo assintomática. Então, muitas vezes a família não vai contar pra gente essa história de tonsilite prévia. Mas mesmo assim, a gente sabendo os critérios diagnósticos, a gente consegue fechar esse diagnóstico mesmo sem a presença dessa história, embora ela seja importante. Então, o diagnóstico, a gente vai ver mais lá na frente, que é feito através dos critérios de Jones. Esses critérios de Jones, eles foram modificados, atualizados em 2015, e lá na frente eu vou mostrar para vocês as mudanças que tiveram. Esses critérios são um conjunto de sinais e sintomas que são relevantes associados a alguns exames complementares. A maioria
São manifestações clínicas, mas entra nesses critérios também alguns exames laboratoriais, que a gente vai ver aqui na frente. Então, aqui, os critérios de Jones, eles são divididos em critérios maiores e critérios menores. Os critérios maiores são artrite, cardite, coreia, nódulos subcutâneos e eritema marginado. Eu vou falar de cada um aqui mais na frente, separadamente, para vocês entenderem o que é cada um. E os critérios menores são febre, artralgia. Então, lembrar que artrite é diferente de artralgia. Artrite é critério maior, artralgia é critério menor. Artrite é a inflamação, mesmo o processo inflamatório da articulação. A artralgia é apenas a sensação dolorosa. Isso aqui é importante a gente diferenciar. De critério menor também a gente tem aumento do espaço PR no eletrocardiograma e aumento dos reagentes de fase aguda, que são o VHS e o PCR, velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa. Então, aqui é o que entra de critério laboratorial, né? Tanto o eletrocardiograma, que a gente sempre vai ter que pedir, e esses reagentes de fase aguda. Em relação à artrite, a artrite é o edema na articulação ou dor com limitação de movimento. Então, na artrite, diferentemente da artralgia que eu falei ali atrás, tem edema, tem dor e tem limitação de movimento. Na febre reumática é mais comum a poliartrite, ou seja, inflamação de mais de 4 articulações. 75% dos casos vão se apresentar com poliartrite, que é o envolvimento de várias articulações. Vai acometer principalmente as grandes articulações, que são joelhos, tornozelos, punhos, cotovelos e ombros, e ocasionalmente pequenas articulações, como das mãos e dos pés. A forma clássica da artrite da febre reumática é a poliartrite migratória. Em média, vai envolver 6 articulações, então, como eu falei, poliartrite é envolvimento de mais de 4, mas em média, aqui na febre reumática, a gente vai ter o envolvimento de 6, com uma evolução assimétrica. Não tem esse envolvimento simétrico, e ela é migratória, ou seja, fica 2 semanas numa articulação, ou 1 semana, e depois migra para outra articulação, não é um envolvimento simultâneo de todas essas articulações, vai migrando de uma para outra, isso é bem típico. E monoartrite é rara, né? Mais frequente a poliartrite mesmo. Em relação à cardite, a cardite da febre reumática é o segundo critério maior mais frequente e o que a gente tem que se preocupar, né? Porque pode evoluir para uma cardiopatia crônica. É a complicação mais grave, também, como eu já falei, porque deixa sequelas para a vida toda. E de característica diagnóstica, a gente vai ter uma endocardite, com a presença de sopro. O sopro é audível em 40% a 50% dos pacientes, então nem sempre a gente vai escutar sopro, não. Mas aí é importante pedir lá o eletrocardiograma para poder verificar aquela alteração no intervalo PR. A válvula mais acometida, isso aqui é a mitral é a mais acometida, as duas mais acometidas são mitral e aórtica, isso aqui costuma geralmente cair em prova de residência. Em 30% vão surgir sequelas, que é, como eu já falei, né, cardiopatia reumática crônica. Então é isso que a gente tem que ficar de olho e tem que tentar prevenir, né? Então, quanto mais cedo feito o diagnóstico, maior a chance da gente prevenir essa complicação. Aqui na figurinha eu estou mostrando as válvulas. Principalmente a mitral, ocorre uma estenose, regurgitação, pode ter sopro. Então, em relação à coreia, a coreia, ela é o acometimento do sistema nervoso central, né? Que foi falado lá atrás. Ela vai se manifestar com sintomas comportamentais. A criança pode
de uma hora para outra, entre aspas, né, começar a manifestar uma hiperatividade, desatenção, labilidade emocional, tiques, transtorno obsessivo compulsivo, isso associado a movimentos rápidos, incoordenados, arrítmicos e involuntários. Eu mostrei aqui um videozinho para mostrar para vocês como que é a Coreia. A gente vê uma vez e nunca mais esquece. São esses movimentos aí incoordenados e involuntários. A criança não tem controle sobre esses movimentos. Eu vi uma vez somente na minha residência médica, mas assim, é para você ver e não esquecer nunca mais, porque é bem interessante. Como a Coreia é um sintoma extremamente raro, ela praticamente sozinha já fecha diagnóstico de febre reumática. É bem interessante. Os movimentos são exacerbados por estresse, esforço físico, cansaço, vão desaparecer com o sono. E classicamente ela não deixa sequelas. Depois de resolvido, depois de passado, isso não deixa sequelas. Diferentemente da cardite, né? Os nódulos subcutâneos, outro critério maior, acontece em 2 a 5% dos casos, então não é tão comum assim da gente ver. São estruturas arredondadas, de consistência firme, indolores, de distribuição simétrica em diferentes tamanhos, que vão variar de meio a 2 centímetros e tem número variável. Eles vão aparecer principalmente nas superfícies extensoras das articulações, aqui a gente está vendo, ó, nas articulações das mãos. Também nas proeminências ósseas do couro cabeludo, pode acontecer na escápula e na coluna. Eritema marginado, que é um outro critério maior, como vocês podem ver aqui na figura, ele lembra um pouco as, o exantema da urticária, né? São lesões assim meio urticariformes. Ele é bastante raro também, acontece só em 1 a 3% dos casos. Geralmente está associado à cardite, então quando a gente observar o eritema marginado, sempre a gente vai procurar evidência de cardite, né? Mas quando tem eritema marginado, a chance de ter cardite é bem maior. E o exantema, ele é composto por máculas circulares, como vocês podem ver direitinho aqui nessa figura, que elas são ovaladas, róseas, se expandem centrifugamente e vão deixando essa área central aqui mais clara. Por isso o nome, né, de eritema marginado. A margem externa serpiginosa, bem delimitada, com contornos internos mal definidos. E não é pruriginoso, diferente da urticária, né, que é bastante pruriginosa. A duração é transitória. Então, mas para a gente chegar nesse diagnóstico de febre reumática, a gente tem que ter uma evidência de estreptococcia prévia, né? Então, como a gente vai ter essa evidência? Ou por uma história de escarlatina, que a escarlatina é uma doença exantemática também, causada pelo estreptococo, uma das poucas doenças exantemáticas que são causadas por bactérias, né, como eu já abordei com alguns alunos, que a gente vê essa aulinha de doenças exantemáticas, então, ou uma história prévia de escarlatina já entra como evidência de estreptococcia prévia, ou então através de comprovação laboratorial, a gente também pode ver através da cultura de orofaringe positiva, que é o padrão ouro. A cultura da orofaringe é o padrão ouro para a gente ter esse diagnóstico de infecção estreptocócica recente. Mas, na ausência, a gente pode também perceber a elevação dos títulos de anticorpos anti-estreptocócicos, que é o caso do ASO, que é a anti-estreptolizina O, e a anti-DNase.
o ASO é o mais disponível que a gente tem no nosso meio, né? Só que somente 80% dos casos vão ter essa elevação da ASO, ou seja, nem sempre o ASO vai vir alto, vai vir positivo. Por isso é importante a gente ter em mente todos aqueles critérios lá, maiores e menores, para poder fechar esse diagnóstico. Ou seja, então nem sempre a gente vai ter a história da faringotonsilite streptocócica e nem sempre a gente vai ter comprovação laboratorial. Então, é importante ter em mente todos aqueles critérios. O diagnóstico, como eu já falei, é baseado nos critérios de Jones. Aí a gente vai ter o primeiro surto, né? E vai ter também as recorrências, é uma doença recorrente. O diagnóstico do primeiro surto, ele é feito através dessa evidência de estreptococcia prévia, associada a dois critérios maiores ou um critério maior e dois menores. Então, a gente fecha o diagnóstico com dois critérios maiores, que são cardite, artrite, coreia, nódulos subcutâneos, eritema marginado, dois desses já fecham o diagnóstico. Ou então um critério maior associado a dois critérios menores, também fecha diagnóstico. Em relação às recorrências, a gente fecha o diagnóstico ou com dois critérios maiores, ou um critério maior e dois menores, assim como do primeiro surto, né? Ou então, recorrência também se fecha o diagnóstico apenas com três critérios menores, sem critério maior nenhum presente. Sendo que a coreia pura e a cardite indolente, elas já fecham o diagnóstico, como eu já falei, né? Os critérios de Jones não precisam ser rigorosamente respeitados nesses casos, porque a coreia pura, como eu falei, é uma manifestação tão rara que ela praticamente fecha o diagnóstico sozinha para febre reumática. E a cardite indolente é quando a criança não apresenta manifestações agudas, sintomas agudos, e aí lá na frente você vai ver que essa criança tem insuficiência cardíaca, tem um problema que você diagnostica ao ecocardiograma, mas que ela nunca apresentou nada de agudo. Então, isso também, isso também pode ser usado para diagnóstico. Então, esses aqui são os critérios de Jones nas populações. Aí, o que foi modificado em 2015, né? Que se dividiu o diagnóstico em critérios de Jones para populações com baixo risco de febre reumática e tem os critérios de Jones para populações com médio ou alto risco de febre reumática. Vai mudar pouca coisa, mas tem algumas modificações aí nos critérios para poder fechar o diagnóstico. Então, os critérios maiores, como já foi dito, né? Poliartrite, cardite clínica ou subclínica, coreia, eritema marginado, nódulos subcutâneos. Nos critérios menores, a gente vai ter febre acima de 38,5 graus Celsius. Isso para as populações de baixo risco. Isso aqui vai mudar para as populações de médio alto risco, é meio grau a menos, né? Então, uma febre maior ou igual a 38 já entra como critério menor. Aqui, para a população de baixo risco, poliartralgia, aumento do intervalo PR, um VHS maior ou igual a 60 na primeira hora, um PCR maior ou igual a 3. Mais as evidências de estreptococcia, que já foi dito, né? Cultura, aslo, teste rápido, história de escarlatina. Aí aqui, o que é que vai mudar nas populações de médio e alto risco? De critério maior entra poli ou monoartrite. A gente viu lá atrás que é mais comum a poliartrite, né? Que a monoartrite é mais rara. Então, mas mesmo assim vai entrar como critério maior para as populações de médio e alto risco. E de critério menor que vai mudar. A febre é um pouco mais baixa, a partir de 38 graus, monoartralgia, né, que a artralgia apenas de uma articulação já é suficiente para entrar como critério menor, e o VHS, que lá nas populações de baixo risco
é acima de 60, aqui nas populações de médio e alto risco vai ser um VHS maior ou igual a 30 na primeira hora. Isso é o que muda, foi o que mudou em 2015 nos critérios de Jones. E o tratamento, como que é feito? O tratamento, ele tem dois objetivos principais. O primeiro é erradicar o estreptococo, né, que a gente vai fazer isso através de antibióticos, que eu vou falar mais na frente. E o segundo objetivo é tratar essas manifestações clínicas, que são bastante incômodas, né, bastante ruins para as crianças. Vamos lá, então. Como que faz a erradicação do estreptococo? O principal a principal medicação, o antibiótico de primeira escolha é a penicilina G-benzatina, famosa benzetacil. Ela, a dosagem dela nas crianças é abaixo de 20 quilos, a gente aplica 600 mil unidades via intramuscular, crianças acima de 20 quilos, 1.200.000 unidades via intramuscular. A vantagem é por ser dose única, né? Embora ela seja um pouquinho dolorosa, mas é dose única e já erradica o estreptococo. Nos casos que a criança não possa usar a penicilina G-benzatina por conta de hipersensibilidade, de alergia, a gente pode usar as cefalosporinas de primeira geração, a eritromicina, a clindamicina ou a azitromicina. Aqui, o tratamento de cada uma dessas manifestações, né, dos critérios maiores. A artrite, ela vai ser tratada com AS, pode ser usado o AS na dose de 80 a 100 miligramas quilo dia, de 6 em 6 horas, ou o naproxeno, que é um outro anti-inflamatório não hormonal. A gente usa de 10 a 20 miligramas quilo dia, de 12 em 12 horas. Assim, naproxeno ele vai ter menos efeitos colaterais, né, que o AS. Em relação à cardite, ela vai ser tratada com corticosteroides na dose de 1 a 2 miligramas quilo dia, VO ou EV. E nos casos graves se utiliza metilprednisolona, que é o solumedrol, endovenoso. A coreia, ela vai ser tratada com benzodiazepínicos e fenobarbital. E a coreia grave vai ser tratada com haloperidol, ácido valproico e carbamazepina. O prognóstico da febre reumática. A febre reumática, como eu já falei, ela é uma doença recorrente, né? Então, assim, a criança vai ter uma perda aí na qualidade de vida, com certeza, porque vai ficar tendo essas recorrências da doença. E além disso, né, a gente tem a possibilidade da lesão cardíaca definitiva, cardiopatia reumática crônica, que também pode trazer diversos prejuízos aí para a vida dessa criança e para a vida adulta mesmo, né? E aí por isso a gente faz a profilaxia dessa lesão cardíaca. Então, como que é feita essa prevenção? A gente tem tanto a profilaxia primária quanto a profilaxia secundária. A profilaxia primária é feito o controle e o tratamento das tonsilites estreptocócicas. Então, sempre que uma criança apresentar uma tonsilite estreptocócica, a gente tem que tratar adequadamente, né? Porque a gente não sabe quem é indivíduo suscetível ou não. Então, a gente tem que tratar para evitar essas possíveis complicações, que é feito com a penicilina benzatina, como eu já falei. É a droga de primeira escolha. E a profilaxia secundária, ela é feita com o objetivo de impedir uma nova estreptococcia no indivíduo que já teve o surto de febre reumática. Então, como que é feita essa profilaxia secundária? O paciente já teve a febre reumática, a gente vai tentar impedir os novos surtos. É feito também com a penicilina benzatina via intramuscular, é a primeira escolha, caso a família não aceite esse tipo de profilaxia,
Pode ser feito com a penicilina via oral, com sulfadiazina ou com eritromicina, são as outras drogas que podem ser usadas. Em relação à duração da profilaxia secundária com a penicilina benzatina, vai ter uma diferença aqui de quanto tempo que vai durar essa profilaxia nos pacientes que tiveram cardite e nos pacientes que não tiveram cardite. Nos pacientes que tiveram cardite, se ela foi leve, sem lesão residual ou insuficiência mitral leve, essa profilaxia vai ser feita até 25 anos ou 10 anos após o último surto. Agora, se houve uma lesão valvar residual moderada ou grave, essa profilaxia vai até 40 anos, ou às vezes dura a vida inteira. Nos pacientes que não tiveram cardite, essa profilaxia vai até os 21 anos, ou então 5 anos após o último surto. Isso daqui é chatinho, mas eu já vi cair em prova também. Então, a segunda doença reumatológica que a gente vai abordar agora é a artrite idiopática juvenil, AIJ, que também dentro do grupo das doenças reumatológicas vai entrar aí como uma das mais frequentes, prevalentes. Então, em relação à definição da artrite idiopática juvenil, ela vai entrar no grupo das artrites crônicas. Então, o que é uma artrite crônica? É uma artrite que dura mais do que 6 semanas. Menos do que isso não é crônico, é agudo. Ela tem que ter um início até os 16 anos de idade. Então, esse diagnóstico ele tem que ser feito antes dos 16 anos de idade para poder entrar nesse grupo de artrite idiopática juvenil. É um processo inflamatório crônico, é autoimune e cursa também com manifestações extra-articulares, além das manifestações de artrite, né, que são o principal, que é o que define a doença, mas também essa criança vai apresentar manifestações extra-articulares, que a gente vai ver aqui. A etiologia ela é desconhecida, né, mas como eu falei, é uma doença autoimune. E existem alguns agentes desencadeantes multifatoriais, então que pode desencadear a doença numa criança predisposta geneticamente a uma infecção, ou um distúrbio psicológico, ou mesmo um trauma. A gente, no Socorrinho, essa semana passada, a gente recebeu uma criança que fechou critério diagnóstico para IJ, e o desencadeante dele foi um trauma. Era uma criança de 6 anos, se não me engano. Teve um trauma e depois desse trauma ele começou a manifestar os sintomas da IJ. Então, crianças geneticamente predispostas, né? E aí algum agente desencadeante vai fazer a doença se manifestar. Em relação à epidemiologia, é a doença reumática crônica mais frequente na faixa etária pediátrica. Então, daí a importância da gente conhecê-la. Só que assim, como eu vou falar mais na frente em relação ao tratamento, já é uma coisa muito específica. O tratamento ele vai ser feito pelos reumatologistas pediátricos, né? Então, eu nem me adentrei muito no tratamento por conta disso, mas a gente precisa conhecer a doença e precisa saber diagnosticar, né? Para poder encaminhar de forma adequada. A incidência nos países desenvolvidos é de 1 a 22 para cada 100 mil habitantes, e a prevalência é de 8 a 150 para cada 100 mil habitantes. No Brasil, a gente não tem estudos suficientes que mostrem essa incidência e prevalência real da AIJ. O quadro clínico. Então, a artrite idiopática juvenil, ela tem 7 tipos de início. Então, ela vai se manifestar de acordo com. A gente vai ter uma classificação da IJ de acordo com o tipo de início. Esses tipos de início são as manifestações clínicas e laboratoriais que vão predominar nos primeiros 6 meses de doença. Então, isso é o que vai definir o tipo de AIJ.
São 7 tipos. Tem o tipo sistêmico, tem o tipo oligoarticular, tem o poliarticular fator reumatoide negativo, o poliarticular fator reumatoide positivo, tem a artrite relacionada à entesite, a artrite psoriásica e a artrite indiferenciada. Então, são esses 7 tipos de início que vão definir as manifestações clínicas de cada criança. O início sistêmico. A IJ de início sistêmico é o mais grave, é a forma mais grave, né? O tipo de início mais grave. Ela corresponde a 5 a 15% das AIJ, está presente em ambos os sexos igualmente, não tem predileção por sexo. Também vai estar presente em qualquer faixa etária, mas lembrando que sempre antes dos 16 anos, né? E é mais frequente entre 1 e 5 anos de idade. A criança vai apresentar uma febre, que é uma febre maior que 39 graus, que tenha uma duração maior do que 2 semanas, sendo que essa febre ela tem que ser diária pelo menos por 3 dias consecutivos. Ela tem que durar 2 semanas, mas pelo menos 3 dias tem que ser diária. E essa febre, ela vai ser associada a um ou mais desses seguintes fatores, que é o exantema, que eu vou mostrar para vocês aqui na frente como que ele é. É um exantema evanescente, ou seja, ele vai e volta. Ele é róseo, é macular, está presente principalmente no tronco, nas axilas, na raiz dos membros. É desencadeado ou exacerbado por febre, banho quente e estresse. Tem um outro vírusinho que causa as doenças exantemáticas, o parvovírus B19, que causa a doença exantemática chamada de eritema infeccioso, ele tem um exantema bem parecido com essas características aqui, que é evanescente também e que pode ser desencadeado ou exacerbado por febre, estresse, exercício físico. Então, é um importante fator de diagnóstico diferencial. Adenomegalia generalizada também vai ser observada aqui na início sistêmico. Serosite, que é a pleurite ou a pericardite, inflamação da pleura ou do pericárdio. Essa criança também pode apresentar hepatomegalia e ou esplenomegalia. Então, por isso, né, que chama início sistêmico, porque as manifestações vão muito além do que uma artrite ou do que uma artralgia. Acomete, né, realmente é de acometimento multissistêmico. E em relação à artrite, a característica dessa artrite, ela é uma artrite poliarticular, ou seja, vai acometer mais do que 4 articulações, ela é simétrica, diferentemente lá na febre reumática, né? A gente viu que é assimétrica. Acomete principalmente joelho, punho, tornozelo, quadril e coluna cervical. Aqui na frente eu coloquei umas imagens para ficar melhor da gente visualizar. Então, aqui é mostrando o exantema da IJ tipo sistêmico. É esse exantema rosa, o macular, presente em tronco. E aqui uma outra criancinha, né? Aqui evidenciando a hepatoesplenomegalia, mas dá para ver também essa deformidade aqui nas articulações, né? Olha, articulações de cotovelos, articulações de joelhos, bem edemaciadas. Aqui nos pés também, joelho, tornozelo. E a hepatoespleno, que dá para ver. Então, os exames laboratoriais que a gente vai observar aí de alteração na IJ tipo início sistêmico. No hemograma, a gente vai observar uma anemia, uma leucocitose, uma plaquetose. As provas de fase aguda vão estar elevados, né? O VHS e o PCR. O fator reumatoide ele vai ser negativo. E o anticorpo antinuclear geralmente vai estar negativo, mas nem sempre. Então, aqui é importante a gente excluir outras causas de febre
como eu já até tinha mencionado, né, o parvovírus B19, que causa um exantema bem parecido com esse exantema da AIJ início sistêmico, mas também é importante a gente excluir mononucleose, que também dá essa febre prolongada, também pode dar exantema, citomegalovírus. Então é importante a gente pedir essas sorologias e também culturas. Excluir neoplasias, isso a gente vai fazer através do mielograma e de uma cintilografia óssea, por conta, né, de toda aquela adenomegalia, hepatoesplênio, geralmente é uma criança que vem perdendo peso também. E a gente vai evidenciar a serosite através do raio-x de tórax e do ecocardiograma. O diagnóstico diferencial da IJ início sistêmico é feito com leucemia, linfoma, neuroblastoma, né, as neoplasias aí que se assemelham, infecções, que já foi falado ali também, imunodeficiências, febres periódicas, sarcoidose e outras doenças reumáticas. Agora, a gente vai falar de outro tipo de início da IJ, outro tipo que é a IJ de início oligoarticular. A oligoarticular é a que apresenta artrite em até 4 articulações, ou seja, nunca vai passar de 4 nos primeiros 6 meses de doença. Aí, ela pode ser dividida em 2 categorias, que é a oligoarticular persistente ou oligoarticular estendida. A oligoarticular persistente é quando no decorrer da doença, mesmo após esses 6 meses, ela continua cometendo apenas até 4 articulações, ou seja, persiste sendo oligoarticular. E oligoarticular estendida é quando no decorrer da doença, após esses 6 meses iniciais, que é o que define o tipo de início, ela pode passar a acometer mais de 4 articulações, também isso pode acontecer. Esse é o tipo de início mais frequente, ou seja, 70 a 80% dos casos vão ser AIJ tipo início oligoarticular. Vai predominar no sexo feminino e a idade de início é antes dos 6 anos de idade, vai ter um pico ali entre 1 e 2 anos de idade. Aqui na figurinha está mostrando essa criança com artrite aqui no joelho. Ela é assimétrica, acomete principalmente os membros inferiores, joelhos e tornozelos. Em até 50% dos casos, como é o caso dessa criancinha da foto, ela vai acometer apenas uma articulação, vai ser monoartrite em até 50% dos casos. Aí ela vai ter uma manifestação que é a uveíte anterior crônica, não granulomatosa e inflamatória. É uma manifestação que acontece em 30% das crianças, está principalmente associado com o anticorpo antinuclear positivo. Então, nessas crianças que têm anticorpo antinuclear positivo, a gente tem sempre que pesquisar essa manifestação ocular, a uveíte, porque tem uma associação bastante alta. Outros tipos que também vão apresentar uveíte, além da IJ oligoarticular, na IJ poliarticular, fator reumatoide negativo, e na artrite psoriásica a gente também pode ter essa manifestação clínica. E a principal sequela dela é esse comprometimento ocular. O VHS e o PCR vão estar normais ou pouco elevados. O anticorpo antinuclear vai estar positivo em 70 a 80% dos casos. Como eu falei, né, uma forte associação com a uveíte. E o fator reumatoide é negativo na início oligoarticular. O tipo de início poliarticular fator reumatoide negativo é quando acontece artrite em 5 ou mais articulações durante os primeiros 6 meses de doença. O fator reumatoide é negativo, como o próprio nome já diz, né? Ela corresponde a 20% das AIJ, vai predominar também no sexo feminino, assim como a oligoarticular.
acomete qualquer idade, principalmente principais articulações, joelho, punho, quadril e tornozelo, e tem uma distribuição também assimétrica. A poliarticular fator reumatoide positivo é artrite em 5 ou mais articulações. A diferença é que aqui o fator reumatoide vai ser positivo. Só que esse fator reumatoide ele tem que ser positivo em 2 dosagens com intervalo de 3 meses. Então, não é só um exame que é suficiente, não. A gente tem que repetir com intervalo de 3 meses e o segundo tem que dar positivo também. Isso durante os primeiros 6 meses da doença. Ela corresponde a 3 a 5% das AIJ, então não é tão comum. Predomina no sexo feminino, tem uma média de 9 a 11 anos de idade. O envolvimento articular é simétrico e as manifestações extraarticulares são nódulos subcutâneos, que a gente já viu o que que é, né? Vasculite, que é a inflamação dos vasos, pequenos ou grandes, insuficiência aórtica e síndrome de Felt. São as principais manifestações extraarticulares. Outro tipo de AIJ é a artrite relacionada à entesite. A entesite é a dor nos pontos de inserção do tendão no osso. Então, a gente vai ter artrite e entesite, elas duas associadas, ou então separadamente, ou só artrite ou só entesite. Isso associado com 2 outros fatores, que são história de dor inflamatória em articulação sacroiliaca ou coluna lombosacral, antígeno HLA-B27 positivo, início em meninos com mais de 6 anos de idade, uveíte anterior aguda, história de espondilite anquilosante, artrite relacionada à entesite, sacroileite com doença inflamatória intestinal, síndrome de Reiter, isso presente em parentes de primeiro grau. Ela está presente, ela corresponde, na verdade, a 10 a 20% das AIJ, predomina no sexo masculino, principalmente nas crianças acima de 6 anos de idade, e tem um pico de início aos 12 anos de idade. As manifestações extraarticulares são doença inflamatória intestinal, então tem essa forte associação, é importante sempre a gente pesquisar. Entesite, que eu já falei o que que é, uveíte anterior aguda sintomática, com fotofobia, lacrimejamento, e pode até evoluir para a perda da visão. Então, essas crianças elas têm que ter um acompanhamento oftalmológico rigoroso mesmo. A artrite é oligoarticular e assimétrica. A artrite psoriásica. A artrite psoriásica, ela é definida como artrite e psoríase, ou artrite ou psoríase, associada a 2 desses seguintes fatores, que é a dactilite, que vocês estão observando aqui nessa imagenzinha. Olha, bem edemaciado aqui. A articulação dos dedos. Edema de 1 ou mais dedos, onicólise ou unha dedal, e a psoríase é em parente de primeiro grau. E a artrite indiferenciada é a artrite que não preenche critério de nenhuma categoria, ou que tem mais de um tipo de início nesses primeiros 6 meses de doença. Aí você não consegue fechar em nenhum daqueles outros tipos descritos anteriormente. Certo, em relação ao diagnóstico, só um minutinho. Em relação ao diagnóstico, como que ele vai ser feito? Ele é um diagnóstico clínico e de exclusão. Então, assim, como a gente viu lá em relação aos exames laboratoriais, eles nem sempre vão estar alterados, nem sempre as provas de atividade inflamatória vão estar altas,
e vão ser suficientes para a gente fechar esse diagnóstico. Portanto, o diagnóstico ele é clínico mesmo. E de exclusão das outras doenças que também podem ter essas manifestações semelhantes. Então, a gente vai ter que descartar outras causas de artrite crônica, como infecções, trauma, neoplasia, outras doenças reumáticas. E aí, porque, né, esses exames laboratoriais, eles não são definitivos e nem sempre vão se alterar e nem sempre vão fazer com que a gente consiga fechar o diagnóstico. Mas eles são utilizados para evidenciar a atividade inflamatória, né, que é o VHS e o PCR, e quando a criança apresenta um fator reumatoide positivo, ela tem maior risco de erosão óssea, isso a gente tem que ficar de olho também. E, como eu já falei, quando elas têm um anticorpo antinuclear positivo, tem maior risco de uveíte crônica. Aí, necessário aquele acompanhamento oftalmológico crônico, de perto, né? Para que a gente consiga prevenir as complicações e até uma perda de visão mesmo. Tratamento. Então, em relação ao tratamento, o tratamento ele vai ser individualizado de acordo com cada subtipo daqueles, porque cada subtipo tem essas manifestações lá peculiares. E o objetivo desse tratamento é fazer com que haja uma remissão da artrite e das manifestações extraarticulares, prevenir deformidades secundárias, porque se essa criança, se ela não for diagnosticada precocemente, se ela não for acompanhada e tratada precocemente, ela vai ficar com sequelas, vai ficar com deformidades, como vocês viram lá naquela figura do início. Prevenir atrofia muscular, prevenir osteoporose. E a profilaxia, ela é feita para a gente também tentar prevenir aí esse déficit visual, até mesmo distúrbios psíquicos, retardo de crescimento, problemas ortodônticos e má escolaridade. O tratamento, então, como eu disse para vocês, esse tratamento, ele vai ser feito pelo reumatologista pediátrico, então, assim, já é algo bem específico mesmo. E por isso eu não adentrei muito nessa questão do tratamento por conta disso. Mas, assim, só para vocês saberem e terem uma ideia, a gente tem várias drogas que podem ser utilizadas, né? Os anti-inflamatórios não hormonais, eles são bastante utilizados, como naproxeno, ibuprofeno, cetoprofeno, dentre outros. Podem ser utilizados também os corticoides, os glicocorticoides, prednisona, prednisolona, dentre outros. As drogas modificadoras da doença também vão ser utilizadas, mas essas principalmente é que vão ser manejadas mesmo pelos reumatologistas, que eles têm mais experiência com esse tipo de droga. E até com as próprias complicações que elas podem vir a trazer, né? Aqui a gente tem o metotrexate, sulfasalazina, dentre outros. E os biológicos também vão ser utilizados, anti-TNF-alfa, dentre outros. E também, né, claro que além da terapia farmacológica, vai ter a fisioterapia, as outras terapias comportamentais também. Essa criança vai ter que ser acompanhada por um terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicóloga, toda uma equipe multiprofissional. Então, para finalizar, eu trouxe para vocês esse artigo, esse documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Departamento Científico de Reumatologia, que foi publicado em agosto do ano passado. É um artigo bem interessante, que depois eu posso disponibilizar para quem quiser. Ele faz essa diferenciação, né, da dor do crescimento com alguma outra patologia reumatológica mais grave. Então, o tema é exatamente esse. Isso é dor do crescimento ou algo mais sério? Porque, assim, como os que passaram no internato sabem que é uma queixa frequente, dor em membros é uma queixa frequente no consultório de pediatria. E, assim,
é algo que a gente precisa saber diferenciar, se é só uma dor do crescimento ou se é uma doença reumatológica mais séria e que precisa de um acompanhamento mais criterioso. Então, o que é a dor do crescimento? A dor do crescimento são dores noturnas recorrentes em membros, que foi definido como dor do crescimento. Não está ao pé da letra relacionada ao crescimento, mas foi utilizado esse termo para definir. Ela é uma condição benigna, tem um curso autolimitado, diferentemente das reumatológicas, né? Vai estar presente em alguma fase da vida da criança e cerca de 10 a 20% das crianças vão apresentar essa dor do crescimento. Mas a dor do crescimento, ela é um diagnóstico de exclusão. A criança, não é porque a criança chega no consultório dizendo que tem dor nas pernas, que você já vai de cara dizer que é dor do crescimento. Não, precisa ser feito um diagnóstico de exclusão para você descartar as outras causas, né? Então, aqui eu coloquei esse quadrinho que está nesse artigo. Ele simplifica, né? Ele resume bem as características das dores do crescimento. Em relação à localização, é uma dor que geralmente é bilateral, está presente mais em coxas, panturrilhas, canelas e parte posterior dos joelhos, ou seja, preferencialmente nos membros inferiores. O horário da dor é uma dor que está presente no final da tarde ou durante a noite, e inclusive pode acordar a criança. Muitas vezes a mãe aparece com essa queixa: "Ah, doutora, ele estava com tanta dor na perna que acordou no meio da noite com dor." Pode, pode ter. É uma dor que não está presente pela manhã. Geralmente, a dor que aparece pela manhã são essas relacionadas às artrites. Pode haver dias ou semanas sem dor, ele passa um período sem dor e depois volta a sentir, e não se relaciona com atividade física. Em relação à gravidade da dor, é uma dor que melhora com massagens ou analgésicos, e a gravidade não aumenta com o passar do tempo. É sempre aquela mesma característica, aquele mesmo padrão. E no exame físico é muito importante a gente examinar. Não vamos encontrar achados anormais no exame físico, ou seja, não vai ter edema de articulação, não vai ter eritema, não vai ter limitação de movimento e não vai ter nenhuma outra manifestação das que foram faladas anteriormente da IJ, por exemplo, né? Então, é isso, pessoal. Essas foram as referências utilizadas. Espero que tenha sido uma aula útil para vocês. Assim, não dá para abordar todos os temas, né? Como eu já falei lá na frente, é uma aula extremamente grande, mas assim, aqui a gente consegue ver as principais doenças. Obrigada, professora Larissa. As pessoas estão aqui agradecendo bastante pela aula. Eu vou fazer algumas perguntas que chegaram no chat, tá ok? Não tem problema, não? Tá bom. Bom, o Jarison, ele perguntou: há alguma indicação de teste intradérmico de sensibilidade para bezetacil? Não, na prática não se faz, não. Geralmente a gente pergunta mesmo no histórico familiar, né? Mas as reações de hipersensibilidade, de alergia, não são tão comuns assim, não. Então, na prática, a gente faz. Certo. Quais as características do sopro associado à endocardite? Boa pergunta. Vamos pedir ajuda aos cardiologistas. Então, essa criança que eu vi é um sopro sistólico mesmo. E geralmente é discreto. É tanto que essa criança, na verdade, o único caso de febre reumática que eu vi foi na minha residência, como eu falei. E essa criança tinha sopro. Ela tinha um sopro, mas era um sopro tão discreto que ele quase passou despercebido. O que mais chamou a atenção mesmo foi
a Coreia. Certo. A Joyce, ela perguntou, a febre reumática, ela pode ocasionar um quadro de lúpus ao paciente? Olha, não, no meu estudo não vi nenhuma associação, não, com lúpus. Certo. A Alana perguntou, qual a periodicidade da profilaxia da febre reumática? É a cada 3 semanas que é feito as doses de penicilina benzatina. Ótimo. A Flávia perguntou, no que tange à Coreia, em que fase da doença costuma acontecer? Anterior ou posterior à faringoamigdalite? Não, é sempre posterior. As manifestações da febre reumática, como eu falei, acontecem de 2 a 3 semanas após a faringoamidalite, é que vão começar a aparecer esses sintomas. Certo. Então, é isso. Nós finalizamos as questões. Professor, em nome de toda a comissão organizadora, eu queria muito agradecer pela sua disponibilidade em participar do nosso evento. A aula ela foi bastante esclarecedora e nós realmente agradecemos. Muitíssimo obrigada. E, Ah, pessoal... Ah, pode falar, professora. não, obrigada, Sibeli. Então, não deu para a gente abordar tudo, né? Mas seria extremamente cansativo também. Mas eu creio que aqui a gente conseguiu ver o que era mais importante. Sim, a abordagem da senhora foi muito elogiada pelo pessoal, tá bom? Ah, obrigada, gente. Espero ter contribuído. Nós que agradecemos. Obrigada. É isso. Gente, nós nos encontramos então agora às 2 horas, onde ocorrerá a próxima palestra. Obrigados por todos, a todos pela presença na nossa reunião.